Sempre um prazer estar aqui com vocês. A ideia hoje é a gente mostrar dois casos de planejamentos, né, que a gente usou a nossa filosofia, vamos dizer assim, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem visto resultado na clínica. Eu acho que é muito importante comentar com todo mundo que, na verdade, eu sou muito clínico, né? Eu tenho bastante experiência clínica. Eu não sou tão experiente dando aula, nem tão experiente como técnico de prótese dentária, vamos dizer assim. Eu estou falando isso porque agora o meu tempo, grande parte dele é dividido entre dar alguns cursos e também o laboratório da SD Lab, que é o laboratório que eu tenho e que eu sou sócio do Christian, do Francis, do pessoal do DSD, né? Então, hoje eu tenho atendido bastante, com horário bastante reduzido. Eu atendo uma vez por semana só. De segunda a quinta eu fico no lab ou dando curso, dando aula. Então, isso mudou para mim tem uns 2 anos ou 3, e aí tem um pouco diferente ainda para mim. Mas vamos lá. Vamos começar, então, fazendo a ideia, como eu falei, mostrar dois casos. Um eu vou planejar aqui ao vivo, né? A gente vai planejar um Smile Simulation aqui no DSD App. Deixa eu botar minha tela cheia aqui. E o outro caso que a gente vai mostrar é um caso que a gente fez do Ralph, que é esse que vocês estão vendo aqui agora. Deixa eu só minimizar minha... Aqui. Para não ficar na frente da minha tela. O Ralph, para quem não sabe, é o dono, né, do app, ele é sócio do Christian no DSD App, o aplicativo que facilitou bastante a nossa vida. E eu junto com o Sérgio e a minha equipe do DSD Lab, a gente teve a oportunidade de fazer o caso do Ralph, né? Então, a gente vai mostrar ele um pouquinho mais no final, ok? Um caso que foi bem bacana, que a gente fez reabilitação superior e inferior em 2 dias, com aumento de dimensão, tudo de maneira digital realmente, até porque ele mora em Miami, então eu não teria como fazer nada presencialmente com mais tempo, como a gente está acostumado a fazer, então foi bem diferente e, graças a Deus, está tudo bem com ele. Bom, falando um pouquinho, para a gente começar, só fazer uma pequena revisão do protocolo fotográfico, né? Antes a gente trabalhava com esse protocolo fotográfico, que eram 6 fotos em 4 vistas diferentes. Lembrando que a gente precisava fazer uma foto, era uma foto bastante famosa do DSD, que é uma foto com afastador labial, né? A paciente sorrindo, com e sem afastador labial, que são as 2 fotos da esquerda. Hoje a gente não usa mais essa foto com afastador, porque o objetivo dessa foto com afastador era planejar a área que ficava abaixo do lábio, né? E para a gente planejar essa parte que ficava abaixo do lábio, a gente precisava sobrepor essa foto perfeitamente, uma com a outra, a foto com afastador e a foto sem afastador. Quem já tentou fazer isso no PowerPoint ou no Keynote, ou até no próprio app, no DSD App, que é possível fazer isso, sabe como é difícil, porque elas são feitas em ângulos um pouco diferentes sempre. É difícil o paciente manter a cabeça no mesmo ângulo e quem está fotografando, você ou o dentista que vai fotografar, também manter a câmera ou o celular na mesma posição. Hoje a gente substitui a foto com afastador labial pelo modelo escaneado, ok? Pelo modelo escaneado. O modelo escaneado nada mais é do que dente e gengiva. Então, tudo aquilo que a gente tentava ver numa foto com afastador labial, a gente consegue ver no modelo escaneado, ok? Então, antes a gente usava essas 6 fotos em 4 vistas diferentes, vista frontal, vista de perfil, vista 12 horas e vista oclusal, e hoje a gente simplificou um pouco mais
trazendo obrigatoriamente para essas 3 fotos, né, principais, vamos dizer assim, que é a foto sorriso frontal, sorriso em perfil e foto 12 horas, ok? Além disso, o escaneamento intraoral ou o escaneamento dos modelos, tá? Para você fazer o Smile Simulation, que é o planejamento mais simples dentro do DSD-App, não é obrigatório o escaneamento intraoral, nem o escaneamento do modelo. Você consegue fazer somente com a foto frontal de sorriso. Somente com essa foto você consegue fazer. Porém, se o paciente tiver um sorriso baixo que não mostra a gengiva, você vai estar fazendo um Smile Simulation, ali, uma simulação do sorriso bem limitada, sem saber se você vai ter que fazer algum tipo de harmonização gengival ou não. Isso aí você consegue fazer quando você sobrepõe o escaneamento intraoral, ok? Então, essas 3 fotos são fundamentais. Além das 3 fotos, é bom que tenha o vídeo também, né? O vídeo mostra a mobilidade labial. Às vezes, durante o vídeo, você consegue tirar um sorriso um pouco mais espontâneo da tua paciente também. Você consegue observar se ela mostra a gengiva, se ela não mostra a gengiva. No vídeo, isso fica muito mais fácil. No vídeo também é legal para mostrar lábio em repouso em alguns momentos. Quando você está perguntando para a paciente algumas coisas, ela, entre uma pergunta e outra, ela normalmente fica com o lábio em repouso. Então, um outro dado fundamental para a gente planejar o nosso sorriso é o quanto o paciente ou a paciente mostra de incisivos, bordas dos incisivos centrais com o lábio em repouso. A gente tem algumas referências para essa exposição dental com o lábio em repouso. Não cabe aqui a gente explicar, eu estou só apenas mostrando a importância do vídeo. Tá legal? A gente vai direto e reto para o nosso primeiro caso. O objetivo hoje é ser bem prático aqui, mostrar um caso que eu vou planejar ao vivo mesmo, né? Eu não fiz esse planejamento ainda, ele está aqui no app, já vou espelhar a minha tela do app. É o caso do Gustavo. O Gustavo Coppel é um rapaz que trabalha comigo, ele é dentista e funcionário lá do Lab, responsável pelo Customer Support, né? Então tá aí as 3 fotos do Gustavo. A foto sorriso frontal, sorriso o máximo, né? O importante dessa foto do sorriso de frente é interessante que o paciente esteja com a boca ligeiramente aberta para você ver o fundo bucal. Então fica mais fácil você planejar e você desenhar. Sorriso em perfil também. A foto 12 horas, né? E além disso, eu complementei com uma foto com lábio em repouso. Reparem nessa foto com lábio em repouso o quanto ele expõe de incisivo central. Ele mostra o incisivo central em repouso, mostra bem pouquinho, né? Bem pouco. Isso sugere que a gente pode alongar um pouquinho esses dentes, porém não pode alongar tanto, né? Repare no vídeo que quando ele fala, às vezes os dentes anteriores, né, superiores, eles tocam o lábio inferior, eles às vezes ficam embaixo do lábio inferior. Então a gente sabe que não deve alongar muito esses dentes, ok? Um homem, né, e aí já falando dados um pouco mais técnicos, o homem deve mostrar a borda do incisivo central deve ser exposta de 1 a 2 milímetros com o lábio em repouso. Mulheres podem mostrar até 4 milímetros com o lábio em repouso. Então, eu diria que ele deve estar mostrando aí algo em torno de 1 milímetro. Então, a gente pode aumentar um pouquinho e aí corrigir os ligeiros quebradinhos que ele tem no dente, que vocês vão ver já já. Muita gente me pergunta como é que a gente faz essa foto, né? Essa foto 12 horas, que a gente chama. E ela pode ser feita de 2 maneiras diferentes. Ou com o paciente deitado na cadeira e a câmera nessa posição, ou a câmera ou o celular.
Aqui é uma câmera apenas para ilustrar, tá, pessoal? Pode ser um celular também, né? Lembrando que o paciente deve olhar para a câmera, porque a pupila é interessante que a gente consiga ver. Então, o paciente olha para a câmera, né? Nessa posição, a câmera, nessa posição 12 horas que a gente chama, para a gente poder ver os dentes em relação com o lábio inferior. Fala, Cristiano, tudo bem? Boa noite, entrou aí? Joia. Outra forma de obter essa foto é com o paciente sentado na sua frente, né? Ele pode sentar no mocho, ele pode apoiar os braços no joelho e olhar para cima e você de frente para ele fazer essa foto também com o paciente sentado no mocho e você em pé. Isso é uma outra forma de obter essa vista aí, tá bom? Então eu vou agora imediatamente espelhar aqui a tela do meu DSD App, porque a gente vai continuar daqui, ó. Vamos continuar na tela do DSD App, onde eu já importei aqui a foto frontal, o vídeo do paciente e o escaneamento intraoral também, tá? E aí eu queria só dar um recadinho para vocês. Os comentários no Instagram eles estão desabilitados agora, porque algumas pessoas reclamam que acaba ficando na frente da tela. A gente vai abrir aí nos 5, 10 minutinhos finais, então quem quiser fazer algum tipo de pergunta pode perguntar mais tarde, anota aí ou guarda para depois você comentar ali que a gente responde no final da live, tá? Essa live deve ser em torno de 1 hora realmente, a gente não vai passar disso. Ou assiste lá no YouTube, os comentários no YouTube eles estão ativados e aí qualquer coisa o Cristiano pode ir me interrompendo e me perguntando, tá certo? Então vamos lá, vamos adiante. Aqui é a minha tela do iPad. Agora eu já não sei, Cristiano, já se valia a pena, como a tela fica nessa posição em pé, se tem como modificar isso no Instagram, que vai ficar num formato melhor para o celular. Eu não sei se isso aí pode prejudicar o YouTube, mas se pudesse ficar em pé, acho que ia ficar mais de acordo com a forma do celular. Ou assim tá bom? Da forma que tá, que aparece pra gente, aparece pra pessoa. Então, pode ficar tranquilo, Ângelo, vai. Dá para visualizar bem, sim. Ele tá aparecendo deitado, não é isso? Não, ele aparece na vertical para mim. Não, no Instagram ele tá deitado. É porque agora que foi pro Instagram, que tava Ah, com um sim. delayzinho. Tudo bem, mas é que no Instagram a pessoa ela já assiste você, Já tá com ele deitado. já tá com ele deitado, exato. Então aí ele já Então tudo segue. bem. Então vamos adiante. Então nessa foto de frente, vocês podem perceber aí que o app ele coloca pequenos alvos, né? Mirando mais ou menos a comissura. Essa foto é justamente para a gente poder ver qual seria o plano horizontal correto do paciente. A gente pode girar. E as minhas referências aqui, normalmente que eu uso, são o plano bipupilar, né? Na pupila, os olhos do paciente, e ou o plano bicomissural, as duas comissuras. A comissura ela tem prevalência sobre a pupila. Né? O que acontece normalmente, ou às vezes pode acontecer, é que o paciente dá um sorriso meio torto também e a comissura não fica na posição que deveria ficar. No caso dele, reparem que eu deixei essa linha horizontal passando sobre as duas comissuras, de forma que eu acho que esse é o plano horizontal correto para esse paciente, que é o Gustavo, né? Eu não vou reabilitar ele, por exemplo, nessa posição. Se eu reabilitar nessa posição, tudo vai ficar torto. Essa não é a posição natural da cabeça dele. Então, eu vou colocar aqui com a linha horizontal passando pelas duas comissuras. Reparem que a pupila ela não está completamente alinhada. É como se a pupila esquerda dele fosse um pouco mais alta do que a direita. É porque um lado direito ou o lado esquerdo dele parece ser um pouco maior do que o lado direito.
Então, é por essas coisas que eu prefiro seguir realmente a comissura. Né? Eu posso regular minha linha média facial aqui, eu vou seguir a mesma linha média dentária, e o aplicativo me pede aqui para eu ajustar o que seria a calibragem da minha régua do aplicativo. Eu medi isso em boca, de distal a distal dos dois centrais, e vi que dava 17. Dava 17 milímetros. Algo em torno de 8,5 milímetros de largura de cada central. Certo? Então, vamos adiante. E aí a gente já cai aqui numa tela onde o primeiro passo é sobrepor o arquivo STL, né, o escaneamento intraoral que foi feito. Lembrando que não necessariamente precisaria dessa etapa. Você poderia trabalhar só com a foto. Mas repare que se eu não tenho o STL aqui, eu não consigo ver, por exemplo, a cervical dos dois centrais. Então é interessante que a gente use o arquivo STL para isso, mas só que a gente precisa antes fazer uma sobreposição desse arquivo, né, desse escaneamento, na fotografia do paciente. E eu estou fazendo isso aqui agora para vocês, tá? É claro que isso aqui eu já tenho prática para fazer isso. Exige um treino para você identificar a angulação correta aqui. E através da ativação da transparência, a gente consegue fazer uma sobreposição entre o arquivo STL e a face do paciente bastante interessante. Então, eu posso gerar o meu modelo aqui em vários eixos. Reparem que na fotografia eu não vejo nada abaixo do lábio e com o arquivo STL corretamente sobreposto, eu já consigo ver exatamente a parte da gengiva que eu não estou vendo nessa fotografia. Ok? Então, a partir daí, a gente vai para a etapa seguinte, que é o smile frame, que é a moldura do nosso sorriso. Ó, aonde eu vou posicionar a minha curva incisal. Essa curva incisal é a minha primeira decisão. E para isso, eu tenho aquela foto com o lábio em repouso. Eu tenho também um vídeo que eu posso trazer aqui agora e ver. Então, a gente consegue observar que ele tem uma boa exposição dentária, principalmente aquela situação de ficar sob o lábio inferior. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Então, eu vou aqui posicionar o meu smile frame, a minha moldura do sorriso, observando apenas os dois centrais. Olha. Só calibrar um pouquinho melhor aqui, eu tenho que descer um pouquinho. Perfeito. Então, estou observando agora só os dois centrais, eu estou abaixando um pouquinho. Eu vou regular essa curva aqui, ó, porque ela tem que ficar em harmonia com o lábio inferior. Isso são dicas, tá, gente, que a gente obtém ao longo do tempo. Eu posso alterar o comprimento dos centrais. Eu sei que ele não mostra nada de gengiva, então não tenho nenhuma razão para fazer nenhuma cirurgia periodontal, nesse caso. Eu posso alterar a proporção altura-largura do incisivo central. O ideal é que fique em torno de 80%, né? E se eu deixar o meu smile frame dessa forma, reparem que eu estou sugerindo cortar um pouquinho os dentes posteriores, principalmente do lado esquerdo, para devolver um pouco a curva do sorriso. O que a gente observa é que ele tem um sorriso bastante reto, né? A gente pode dar uma aliviada aqui para não precisar cortar tanto ou diminuir tanto, que não vai ser real isso. Posso trabalhar com as curvas não tão simétricas. Então, vou ajustar aqui. Vou ajustar os targets. E vou trabalhar
desse jeito, meu Smile Frame. Tá bom? Vamos ver com a foto como é que fica. Eu acho que dá para a gente aumentar um pouquinho aqui a proporção, para a gente não precisar cortar tanto ali os caninos, ou os caninos não ficarem tão fora. Vamos trabalhar com essa proporção de 84%, de 75% a 85% é bastante interessante. A etapa seguinte, a gente escolhe o doador do sorriso, né? Então a gente tem aqui algumas morfologias de dentes naturais. Essa é a biblioteca do Ian Raito. Quem me acompanhou nas outras lives viu que eu falei bastante dessa biblioteca aqui. Tem a biblioteca do próprio DSD, né? Então a gente tem aqui alguns doadores do sorriso, como o Alex, Angelita, por exemplo. E toda vez que você escolhe uma morfologia aqui, ó, ela já cai lá no Smile Frame automaticamente, certo? A gente tem algumas bibliotecas extras aqui, como a do Kyle Stanley, como a do próprio Christian está aqui, né? Eu vou escolher para ele uma biblioteca do Ian Raito, que na verdade ele já tinha meio que sugerido essa biblioteca aqui. Vamos de M5. E a gente já vê os templates do dente M5 sobre o Smile Frame, sobre o STL. E eu posso o tempo todo trabalhar com essa transparência aqui e ver sobre a fotografia também, ok? Eu prefiro trabalhar sobre o STL, que eu estou vendo melhor, é como se o sorriso tivesse afastado. Eu posso vir para uma etapa seguinte aqui e fazer um mix. Eu posso mudar o lateral, por exemplo. Os centrais estão M5, o lateral eu vou colocar F2. Os dois laterais. Os caninos, eu vou colocar F8. Eu posso fazer a mistura que eu quiser e eu vou escolhendo. Aí a gente tem algumas metodologias, né, para escolher. Ele me falou que ele acha que o dente dele é muito triangular, os centrais, então já estou escolhendo um dente um pouco mais quadrado, vamos dizer assim. Eu acho que vai ficar de acordo com o que ele prefere. Certo? E agora eu vou para a etapa final aqui, que se chama Adjust Shapes, onde eu posso, por exemplo, como se trata, gente, de dentes naturais, de templates naturais, eles não são simétricos, tá? Como na natureza não é também, ok? Então, se a gente for reparar, um central, às vezes, é um pouquinho diferente do outro, como nesse caso aqui desse dente. Eu acho que, por exemplo, esse que eu marquei agora, que é o 21, a gente está abrindo demais na cervical, é algo irreal para ele, não é possível fazer isso. Então, eu vou pegar o 11 e vou espelhar. E o 21 agora está no mesmo formato do 11. Tá? Como eu falei antes, não tem necessidade de fazer cirurgia periodontal, já que ele não mostra, né? Então, eu vou ajustar aqui, dente a dente. Vou remover os molares, porque eu não vou, para ser um pouquinho mais rápido aqui hoje, a gente vai fazer até segundo pré-molar. Então, eu estou aqui distalizando um pouquinho os pré-molares, porque o dente dele não tem como seguir as proporções ideais, gente. Isso já indica que o ideal mesmo seria fazer uma ortodontia. Se você quiser simular uma ortodontia, você pode deixar os dentes dele seguindo a proporção ideal e falar para ele, olha, só que isso aí você só consegue fazer se fizer orto, né? Como o caso dele eu sei que ele não quer fazer, porque ele disse que já fez, a gente já está dando uma ligeira compensada aqui. Eu posso colocar cor aqui para ver como é que está ficando já. Posso rotacionar e agora eu vou mexer do outro lado,
Estou indo aqui para o quadrante 1 nesse momento. O quadrante 1 ele está mais dentro das proporções ideais. Para que eu não estou precisando alargar tanto. Ah, mas o canino vai ficar mais largo do que o outro. Vai, gente. Vai ficar, porque na natureza é assim também. Né? As linhas que a gente tem aqui, elas servem para você identificar as discrepâncias. Não necessariamente você precisa ficar escravo das linhas. Você pode abrir algumas concessões. E o caso vai ficar bonito, individual, não vai ficar aquele teclado de piano, né? Porque nada é tão certinho assim. Então, por que a gente precisa querer fazer certinho? O importante aqui são as angulações, né? Principalmente de caninos e pré-molares. É importante que eles tenham a mesma angulação axial. Isso torna mais bonito, que você não pode deixar um com torque para palatino, outro com torque para vestibular, e aí não fica legal. Ok? Então, esse seria o meu Smile Frame. Para quem já fez dando PowerPoint no Keynote, sabe o quanto era difícil chegar até essa etapa aqui. Né? E olha o que eu estou sinalizando. Eu estou sinalizando que os meus centrais vão alongar uma fraçãozinha, bem pouco. Os laterais vão aumentar um pouquinho mais. Os caninos eu vou dar as cúspides, né, incisais ali que estavam desgastadas, porque ele tem um desgaste severo, você vê pelo desgaste no 11 que tem. E os pré-molares a gente faria uma ligeira redução ou uma ortodontia para tentar algum tipo de intrusão. Né? Claro que não é um movimento fácil, mas é mais ou menos isso que eu estou falando para o meu técnico que vai fazer o meu enceramento, seja ele manual ou digital. Isso aqui é a nossa comunicação com o laboratório também. Tá certo? Mas antes de me comunicar com o laboratório, eu vou de cara me comunicar com o meu cliente. Você imagina o quanto você pode conversar com o teu paciente, explicando e falando sobre o que você está fazendo aqui agora. É bastante interessante isso, tá? Porque isso te dá muito mais justificativa para você contar aquilo que você está planejando para o caso. Muito melhor do que você olhar o paciente na frente no espelho ou você explicar sem nenhum tipo de imagem. Aqui fica muito claro. É só você falar para o paciente, olha, esse é o seu plano horizontal correto, eu regulei, e pelas linhas e curvas de proporção que esse software aqui me dá, eu sei o que seria o ideal para você. E aí você começa a falar e a devagar sobre o que seria o ideal para o paciente, tá bom? Um aliado para isso, para você mostrar para ele o que seria esse planejamento em boca, vai ser aonde a gente vai chegar já aqui, que é a simulação digital. Então, aqui é a parte de recorte do lábio, isso é importante, ficar bem certinho aqui, porque a simulação digital que você vai fazer, ela tem que ficar embaixo do lábio do paciente. Se ficar o dente no formato ideal sobre o lábio, em cima do lábio aqui, vai ficar muito feio, né, gente? Então, para ficar bonito, a gente tem que fazer esse recorte do lábio. E olha aí, eu não sei se vocês conseguem ver os templates, né? Principalmente aí os dois centrais e pré-molares, eles já estão embaixo do lábio superior do paciente, né? E aí a gente vai escolher uma cor base e a gente vai poder agora ajustar essa cor, né? Ó, lembrando que ele tem outras cores aqui disponíveis, cores e texturas, tá? Eu vou nessa aqui que eu gostei. Vou alterar só um pouquinho aqui o contraste. Vou dar uma embaçadinha aqui para ficar um pouco mais natural. Vou mexer nesse aqui, aumentando um pouquinho a saturação dele. Esse último lá de trás,
ele precisa ficar mais escuro do que o da frente, não faz sentido, né? A luz não bate tanto lá atrás. Algo mais ou menos assim. A simulação já vai ficando bem natural. Agora, vocês reparem que onde a gente está reduzindo um pouquinho nos premolares, eles continuam ali embaixo aparecendo. Para isso, a gente tem uma ferramenta aqui chamada Stamp Tool, ou ferramenta de carimbo, onde a gente vai pegar um pouquinho do fundo escuro aqui que ele tem e vai, como se fosse, apagar ou simular essa redução. Ó, vou simular. Deixa eu pegar daqui. Vou simular a redução. Simular a redução desses dentes. Do mesmo jeito, se eu quiser simular aqui, por exemplo, reparem que a papila não está fechando ali totalmente, eu posso copiar um pedaço dessa gengiva aqui e colar aqui e fechar um pouquinho a papila. Se você quiser fazer uma simulação de uma prótese dentro do gengival, é assim que a gente faz. Certo? E a gente vai até essa etapa aqui, olha, que muitas das vezes o paciente já fecha o orçamento nessa etapa. Então, pessoal, é sim uma ferramenta de marketing também. É sim uma ferramenta de comunicação entre você e seu paciente. Você consegue justificar muito mais para o teu paciente dessa forma. Olhem esse antes e depois, como já fica fácil, né, para você justificar a importância do teu planejamento para o teu paciente. Vocês concordam comigo? Só isso aqui, eu faço isso aqui porque eu estou explicando tudo para vocês. Mas eu, na frente do meu paciente, faço em 5 minutos, tá? E conversando sobre o caso. E é claro, você pode ir para uma etapa seguinte aqui e ainda fazer algumas medidas para você passar para o teu técnico ou quem vai fazer o teu enceramento. Por exemplo, você pode vir aqui. Para isso serve aquela etapa de calibragem da régua inicial, que eu botei lá 17 milímetros, lembra? Que a gente pode ir marcando as medidas, porque aí o teu técnico ou quem for encerar para você, se de repente é você mesmo, você consegue mensurar o quanto de cera tem que ser colocado aqui. Ok? Fica fácil transferir isso para um modelo de gesso e se comunicar com quem vai fazer o teu enceramento manual. É claro que se for para fazer enceramento digital, fica tudo muitíssimo mais fácil. Porque a gente vai usar o mesmo dente, o mesmo formato de dente. Não dependo do técnico copiar o dente que eu escolhi, porque ele já está escolhido dentro do aplicativo, e eu, dentro do próprio app, eu tenho como caminhar para o 3D e fazer um enceramento digital, que eu vou mostrar no próximo caso aí, tá? Eu posso vir aqui também e desenhar. Posso vir aqui e falar, mandar algum recado para o meu periodontista, se fosse o caso aqui. Ó. Eu até fiz um design como se fosse fazer um aumento de coroa. Eu posso sinalizar para ele que ele tem que fazer um aumento de coroa aqui. Eu posso sinalizar para o ortodontista que ele tem que fazer uma intrusão aqui. Posso mandar um recado, falar para ele tomar bastante cuidado nessa região, por exemplo, e assim por diante. Tá bom?
Posso escrever algumas notas também. E aí chegaria na etapa de salvar o caso e compartilhar esse caso. Eu não vou para essa etapa. A gente vai, então, passar agora para o caso do Ralph. Eu vou tirar da minha tela aqui o iPad. E vamos, então, seguir adiante com o caso do Ralph George, que é, para quem não viu aí no início da aula, é o dono do DSD App. Tá? Ralph mora em Miami. Ele queria reabilitar o caso dele usando todas as ferramentas que a gente já falou aqui. É um caso bastante complicado, né? Porque ele tem um plano horizontal bastante inclinado, como vocês podem observar na fotografia maior, né? O lado direito dele é mais baixo do que o lado esquerdo. Acho que dá para perceber isso. E os dentes bastante cerrados e desgastados. E a gente optou por fazer um aumento de dimensão digital também, uma reabilitação com resina na parte inferior e com cerâmica na arcada sul. Tá certo? Então, primeiro passo é a digitalização do paciente. Então, primeiro a gente tem que fazer as fotografias, fotografia frontal, fotografia 12 horas, fotografia de perfil, né? Um vídeo do paciente falando para a gente poder analisar a mobilidade labial, analisar a exposição com lábio em repouso também, normalmente dá para ver no vídeo, né? Analisar um sorriso mais espontâneo e o escaneamento intraoral, como vocês estão vendo no canto direito ali, a gente precisa digitalizar o processo. Não tem como fazer do jeito que a gente fez com o modelo de gesso, né? Primeiro que se ele viesse dos Estados Unidos para cá com o modelo de gesso na mão, a gente não teria tido tempo de fazer tudo em 2 dias. Ele teria que mandar o modelo de gesso para cá. Ou ele teria que escanear e a gente imprimir. Mas se a gente já tem um arquivo escaneado, não faz sentido imprimir. Tá bom? Não para planejar. Certo? Então, essas informações a gente colocou dentro do app, dentro do aplicativo. A gente fez nele o Smile Simulation. Usamos uma biblioteca de dente doador do Ricardo Brito, que ela está dentro do app. E foi um caso que a gente fez o 3D dentro do app, como vocês estão vendo na tela do meio e na tela do canto ali. Ali no canto seria um enceramento superior finalizado. Tá? Então, reparem que na tela do meio eu tenho o formato do dente que eu já tinha escolhido na minha simulação do sorriso, que foi o que eu acabei de fazer no caso do Gustavo, e a gente vai ajustando e movimentando os dentes. Olha que interessante aqui nessa tela da direita, que ele também tem aqui, olha, uma área subtrativa no canino. O enceramento ideal dele, o canino fica furado, é como se ele precisasse reduzir aqui. E para isso a gente fez umas guias de preparo, umas guias de desgaste, como eu mostrei para vocês na minha última live, tá? Paralelo a isso, a gente colocou esses 2 modelos num Mesh Mixer. Mesh Mixer é um software gratuito, tá? Ele não é um software odontológico, ele é um software 3D, mas que você pode trabalhar com odontologia dentro dele. E a gente importou alguns arquivos de um articulador digital. E a gente aumentou 2 milímetros no pino incisal para poder exatamente corrigir o plano horizontal ligeiramente inclinado desse paciente, o plano oclusal um pouco inclinado. Então, a gente abriu essa dimensão digitalmente. Isso talvez não seja o ideal, né? Talvez o ideal seria que ele tivesse usado um jig lá em Miami, né? Desprogramado, reposicionado, escaneado a nova relação maxilomandibular que ele gostaria, ou que seria ideal para ele, e nos enviasse com isso já aberto. Mas a gente não tinha como fazer isso com ele lá,
e a gente resolveu abrir digitalmente, sabendo que correria um risco de ter um ajuste maior na reabilitação em resina na parte inferior. Bom, esse enceramento digital feito no app, na parte superior, foi levado para dentro do Nemo, que é isso que vocês estão vendo aqui agora. Então, isso aqui é a tela do Nemo, é um outro software de design, onde a gente trouxe o que a gente fez no app, que é exatamente esse enceramento, e também trouxe a nova relação maxilomandibular. Ó. Olha como é que ela aumentou. Vocês viram aqui? Ó? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho o vídeo. Então, está aqui como era e como ficou. Certo? A gente precisou trazer aqui para o Nemo justamente porque tem esse aumento de dimensão e também tem um enceramento inferior que a gente gostaria de fazer. No DSD App, para iPad, não tem a parte inferior, a gente não consegue encerar inferiores. Só consegue fazer os superiores. Então, aqui está uma vista de antes e depois da abertura de mordida, abertura de dimensão e o enceramento. Também uma vista lateral do enceramento superior e inferior, devolvendo os contatos, apesar da abertura de 2 milímetros no pino incisal. Tá bom? Dentro do app também, a gente consegue gerar o que a gente chama de DSD Shell. É um outro tipo de mockup, onde a gente não precisa imprimir um modelo, fazer uma barreirinha de silicone e usar resina bisacrílica. A gente imprime direto esse mockup. Então, é como se fosse um Snap-on Smile, né? Só que é mockup. Né? O Snap-on é outra coisa. Mas ele encaixa de maneira bastante fácil no dente do paciente. A gente não precisa remover excessos, porque ele já está impresso do tamanho certo. A gente não precisa polir, a gente não precisa preencher pequenas bolhas, que é o que acontece em algumas vezes que a gente vai fazer mockup em resina bisacrílica, né? E principalmente a gente tem muita facilidade para remover esse mockup. Às vezes a resina bisacrílica dá um trabalhinho. Quem faz mockup bastante sabe que a resina bisacrílica dá um certo trabalho. Então tá aí o mockup impresso, Shell, a gente vai colocar na boca do nosso paciente, na boca do Ralph, e fotografar um antes e depois com o mockup. Eu não sei se está fácil de ver, mas reparem que o 13, 14 e o 15 tem uma marquinha preta ali, porque a gente está simulando a redução. É um mockup subtrativo naquela região. Aí umas fotos do mockup. E no inferior, gente, a gente fez o que a gente chama, eu não falei que a gente fez a reabilitação em resina, a gente fez o DSD Direct, que é uma técnica com resina flow. Então a gente insere o inferior, imprime um modelo com todo o enceramento e outro modelo dente sim, dente não. Eu não vou conseguir mostrar essa técnica toda para vocês. A gente faz uma barreira de silicone de adição transparente, onde a gente vai injetar na boca do paciente uma resina específica e reconstruir uma anatomia gerada por um enceramento digital de uma maneira muito mais prática, né? Imagina quanto tempo demoraria para eu reconstruir um arco inferior inteiro em resina com um aumento de dimensão se eu fosse fazer a técnica direta, tradicional, incremental. Ia dar muito trabalho e dificilmente a gente ia conseguir chegar na dimensão vertical desejada. Dessa forma, a gente consegue. Tá? E também, para facilitar os nossos preparos superiores, a gente fez aquelas guias de preparo, seguindo o design ideal. Eu já mostrei isso para vocês na nossa última live, na semana passada. Bom, aqui estão os preparos já feitos dentro do CAD. Reparem as linhas de terminação bem visíveis, né? Um preparo feito pelo Sérgio Saraiva, meu amigo, meu parceiro.
Todas as reduções necessárias foram realizadas, de modo que a gente conseguiu, com um enceramento sobre o preparo, que é esse que vocês estão vendo aí, em transparência agora, esse é o enceramento sobre o preparo, o mesmo enceramento que gerou o mockup, a gente só reduziu porque tinha uma área subtrativa no canino, a gente reduziu um pouquinho o volume, mas o enceramento que foi feito lá no início, no DSDEP, na parte superior, vai virar cerâmica no final exatamente igual, no mesmo formato, com a mesma textura, é a mesma biblioteca de dentes. E aqui está o projeto final CAD. Essa biblioteca, de novo, né? Essa biblioteca é uma biblioteca doadora, é do Ricardo Brito, é um dentista venezuelano que cedeu, ele tem uns dentes bastante bonitos, né? Uma forma bem legal, bem interessante, que eu costumo usar com alguma frequência, algumas reabilitações. Jogamos isso para dentro da fresadora, onde foi fresada as restaurações. Esse é um método que é da fabricação da restauração. Não pode ser estratificado, gente. Não pode ser estratificado. Porque se for estratificado, a morfologia final vai ficar diferente da planejada desde o início. A morfologia do estratificado depende muito mais da habilidade do técnico. Ele realmente tem que ser um artista para fazer isso. Ok? Então, aí as cerâmicas fresadas do Ralph e o caso finalizado em boca. Cerâmica na parte superior e resina na técnica direta, resina flow, resina injetável na parte inferior. Olha como é que a gente conseguiu uma boa mimetização das cores, né? A cor da resina ficou muito parecida com a cor da cerâmica. Isso é um antes e depois feito com escaneamento facial, também bastante interessante, que dá para a gente perceber que mudou realmente, né? É uma ferramenta que a gente tem desenvolvido para fazer planejamento, substituindo as fotografias. Isso vai chegar lá um dia. Estou com um caso bastante interessante fazendo essa semana, onde a gente está sobrepondo escaneamento intraoral, escaneamento facial e tomografia, aliando ao movimento da mandíbula. Então, eu vou mostrar isso para vocês, provavelmente no canal lá do Telegram. É uma coisa bem avançada, né? Mas é interessante de mostrar. E está aí o resultado final desse caso. Eu gostaria, para a gente finalizar, mostrar um vídeo que a gente fez desse caso, um vídeo bem legal, mostrando todas as etapas, e aí tem o Ralph também aqui, eu planejando dentro do app. Eu espero que vocês gostem aí, aumenta aí o volume, porque é bem bacana esse vídeo. É rapidinho, uns 3 minutinhos, tá? E aí a gente volta para as dúvidas e responder aí eventuais comentários de vocês.
Bom, é um caso que foi feito realmente totalmente digital, em 2 dias, como eu falei para vocês. Não teve moldagem, gente. É uma coisa que a gente vem abandonando, né? É escaneamento intraoral, não tem modelo de gesso, não tem cera, não teve articulador semi-ajustável aqui. Tiveram, sim, alguns ajustes nas resinas inferiores, mas tem, assim, tem um planejamento muito bem feito, planejamento iniciado no DSD-EP, com 2D aprovado pelo paciente, com um dente que ele escolheu, um enceramento digital respeitando tudo isso, e as cerâmicas finais exatamente iguais ao que foi planejado anteriormente. Então, eu acho que isso tudo é só a odontologia digital realmente que pode prover. E o que vale a pena deixar bem claro aqui é que você não precisa saber fazer tudo isso, né? Você precisa entender que as coisas existem, você precisa entender do que é possível e você precisa saber exigir dos seus parceiros que isso já é possível de ser feito e que eles podem te entregar resultados com essa previsibilidade, né? Eu acho que o dentista precisa efetivamente fazer é pelo menos fazer o DSD do paciente para você mesmo com o seu paciente e guiar todo o restante do tratamento através desse planejamento inicial, tá bom? Bom, terminei aqui os meus slides por hoje, Cristiano. Estou à disposição aí para quem quiser perguntar alguma coisa. Não sei se hoje a gente tem alguma dúvida aí, ou no Instagram ou no YouTube. Tem uma perguntinha aqui da Tayane, Ângelo. Se você observa maior precisão quando é feito escaneamento na nova posição maxilomandibular, feita com gig, comparando com aquela que você fez com aumento digital. Sem dúvida. É claro que assim, o ideal é que o dentista estabeleça essa relação maxilomandibular com o gig e reposicione e escaneie essa nova relação e mande para o laboratório para fazer o enceramento digital já nessa nova relação maxilomandibular. Mas existem algumas coisas aí que estão envolvidas. Primeiro, o dentista precisa saber efetivamente isso e ter certeza de qual é essa posição, né? Se o dentista não tiver certeza de qual é essa posição, é mais fácil a gente colocar em máxima e abrir no articulador digital. É claro que toda vez que se faz esse tipo de aumento de dimensão, a gente deve fazer uma reabilitação transitória para que o paciente use aquilo e possa ir se autoajustando ou desgastando fisiologicamente essas resinas, né? Por isso que a gente escolheu fazer resina na parte inferior. Novos fora seria muito difícil fazer cerâmica em cima e embaixo em 2 dias. Como estava tendo aumento de dimensão, a gente achou melhor fazer essa reabilitação em resina, que ele pode ficar até 3, 4 anos com essa resina na boca. São resinas individualizadas, né? Não está nada grudado um dente no outro, ele passa fio dental, higieniza, está na dimensão legal e ele permite que ele possa ir trocando isso gradativamente por cerâmica, se não quiser fazer tudo de uma vez. Mas sim, é melhor realmente que a gente receba no laboratório para fazer o enceramento essa dimensão já enviada pelo dentista, mas desde que tenha sido muito bem feita. Beleza. Não sei se foi isso que ela perguntou. Espero que tenha respondido. Foi, não, era isso. Eu acho que era isso. Pessoal do YouTube e Instagram, a gente vai cair agora a conexão, né? Que já está batendo 1 hora. Completando 1 hora. Mas no YouTube, pessoal, se vocês tiverem mais alguma perguntinha sobre essa questão do fluxo digital... Só um recadinho, né, Cristiano? Amanhã a gente vai fazer uma live junto com o professor Sequito. Legal, é verdade. Legal. Eu devia ter falado um pouquinho antes isso aí no Instagram. A gente vai estar junto com o Sequito
falando sobre as diferentes formas de se obter um mockup, né? Seja pelo fluxo analógico, seja pelo fluxo digital. Acho que vai ser bastante interessante amanhã às 8h30. Exato. Tá todo mundo convidado aí, tá, pessoal? Amanhã junto com o Sequito. A gente deve fazer lá no canal do professor Sequito, né? O Ângelo deve entrar lá junto com ele, né? Mas estão todos convidados aí para... Vai ser uma live bem legal, bem interessante aí. Aqui eu acho que foi também, Ângelo. Aqui eu acho que não tem nenhuma. E quarta-feira que vem a gente vai falar sobre a relação sobre as especialidades, né, Ângelo? Sim. Quarta-feira que vem a ideia é fazer uma aula bem diferente, assim, onde a gente vai poder mostrar que, partindo de um DSD inicial, a gente vai levar isso para periodontia, para ortodontia e para implantodontia. Para prótese eu já falei bastante, já mostrei alguns casos de prótese, mas a ideia é a gente interagir com as outras especialidades, porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho fica mais fácil, né? Então é como se fosse um planejamento reverso. A gente planeja o ideal para aquela face e aí fica fácil, entre as especialidades, decidir a melhor maneira de chegar lá. Perfeito. Beleza? Perfeito. Então amanhã, Então é pessoal. isso, pessoal. E Pode falar. quarta-feira aqui de novo. Tá joia. Boa noite aí a todos. Até a próxima. Tchau, tchau, Cristiano. Um abraço, Ângelo. Um abraço.